Bom, gente, então, o que a gente estava falando é sobre essa importância, né, que está sendo aí o desenvolvimento, como que isso está afetando, né, o isolamento está afetando o desenvolvimento infantil. Inclusive, os principais marcos do desenvolvimento infantil, né? Ele não está abalando o desenvolvimento de uma forma leve, ele está abalando os marcos. Então, por exemplo, assim, o sentar, o engatinhar, o andar, entre outros, né? Que daí a Diana, que é especialista, vai falar um pouquinho. É, E então, pode falar, Gi. o que são esses marcos de desenvolvimento, né? Os marcos, eles acontecem nas fases determinadas, né? Algumas pessoas pensam que, meu bebê com 6 meses ele tem que sentar. Não é bem assim. Cada bebê é um bebê e a gente tem uma fase que a gente aguarda esses marcos de desenvolvimento, né? Mas existe um tempo limite, vamos dizer assim. E aí, todo esse fator do isolamento, acaba que está prejudicando isso, né? Então, tem muitas crianças que estão. Um exemplo muito citado na nossa área é a fala, né? Que é Uhum. um importante marco de desenvolvimento da primeira infância, que tem criança que ou regrediu, ou então nem começou, por É, conta dessa questão do isolamento. verdade. E eu tava vendo, né, que eu tava falando do site do Informa SUS, depois quem quiser dar uma pesquisada lá e olhar. Eles falam, inclusive, da importância das famílias hoje terem um auxílio de especialistas para fazer esses estímulos em casa, né? Então, para eles também poderem ter as aquisições dessas habilidades, né? Como a fala e etc. Todas essas questões que englobam aí. A gente sabe que não dá para colocar uma data limite, né? Tipo assim, 6 meses, até 6 meses ela tem que estar falando. Né? Lógico, né? Enfim, você falando numa casa engatinhando, enfim. Mas a gente entende que também, mas existe sim um limite máximo que se até ali ela ainda não desenvolveu nada, é um sinal de alerta, né? Para que a gente comece a entender o que está acontecendo. E agora está ficando até difícil de mensurar, porque antes a gente tinha uma base, só que agora, diante de todas essas coisas que a gente tem enfrentado, fica difícil a gente saber se há um sinal de alerta mesmo, ou se foi apenas essa falta de estímulo para aquisição dessas habilidades, né? Aqui minha bateria. Aí foi. Hoje também tem a questão que os parentes e amigos também não estão mais próximos, né? E às vezes, mesmo que a criança não vá à escola, só o fato de ter os parentes e amigos próximos é uma forma, né, de estimular a criança, que às vezes os pais não veem de um jeito, o amigo vem, então estimula e brinca e tal. E Isso. aí, e o site da Fiocruz disse que o investimento na primeira infância é uma prioridade mundial. Então, assim, olha o tamanho da importância que está recaindo, né, para os pais, para os profissionais da área, para as escolas, que também a própria Fiocruz, ela diz que não é recomendado nessa primeira infância o ensino à distância. E aí faz o quê, né? Porque a escola ela quer ajudar, mas não pode ser à distância. E faz o quê, né? Então é um beco assim que a gente vai ter que aprender. E, enfim, aí eu queria que você falasse um pouco do nosso método, enfim, e de como que a gente pode ajudar os pais em casa para dar esses pequenos estímulos. Legal. Então, entendendo o que é a primeira infância, né? Que é, como eu tinha citado lá no vídeo, a primeira infância, então, é o período aí do 0 aos 6 anos de uma criança. Nesse período, a gente fala que é o período crítico de desenvolvimento neural. Ali até os 3 anos de idade é quando isso está mais em evidência, o auge do desenvolvimento neuronal, onde está acontecendo várias novas conexões neuronais e o cérebro da criança ela vai absorver tudo que for possível e para depois reproduzir isso. Então, o Uhum. desenvolvimento, o que é o desenvolvimento infantil? O desenvolvimento infantil ele se dá pela interação biológica da criança com as experiências em que o ambiente em que ela está oferece para ela.
Então, se ela convive ali só com os pais e a única interação que ela tem, esse desenvolvimento com certeza vai estar comprometido. Porque ela não vai poder presenciar outras pessoas, porque nós temos reações e formas de lidar com as coisas de formas diferentes. São as pessoas não são iguais, elas não veem as coisas do mesmo jeito, elas não falam do mesmo jeito. Até brinquei com a Priscila hoje que ela falou cantando. Então, assim, até a forma de falar é diferente. Então, às vezes, a criança não consegue compreender o que determinada pessoa está falando, porque ela está falando de uma forma diferente com o que ela está habituada a ouvir. As palavras, a entonação. Então, isso tudo está comprometendo cognitivamente a criança. E vai afetar e vai prejudicar lá na frente, que é o que está acontecendo com as crianças que nasceram na pandemia. Né? Inclusive, do 0 aos 3 anos, né, a gente estava conversando também, que é onde justamente, né, ocorre o ápice, né, do desenvolvimento do sistema nervoso da criança. E aí, essa criança que nasceu na pandemia, que já está aí praticamente com 1 ano de idade, que está dando aí, estamos fazendo aniversário quase de pandemia, né? É complicado, né? A gente tem que achar meios agora para driblar essa falta de estímulo. Exato. E aí, às vezes, eu acho que é até injusto cobrar dos pais. Não, mas você tem que saber. Sua criança não está indo para a escola, então você tem que dar um jeito. Os pais, a maioria dos pais, eles não são preparados para isso, né? Cada pessoa tem a sua formação, a sua habilidade, enfim, o seu projeto de vida. Ter um filho é diferente de saber como o cérebro da criança funciona. A gente sabe lidar com o nosso filho como mãe, como pai, ou no caso de crianças que são aí cuidadas por avós, por tios, enfim. A gente sabe lidar com os nossos filhos com a nossa limitação. Quando acontece esse tipo de coisa, e aí a gente tem que entrar com todos os outros fundamentos, né, de professor, de psicólogo, a gente não está preparado para isso, né? Tem que desenvolver essa habilidade de uma hora para outra. E isso não é tão simples assim. Então, eu falo que às vezes é até injusto cobrar isso dos pais, né? E esses pais que estão aí em home office, a maioria em home office, estão aí acumulando função, às vezes não tem uma rede de apoio, tá fazendo tudo de uma vez. Como é que tá aí a questão psicológica, emocional? E aí, o que acontece? A mãe acaba entrando em colapso, né? Perde a paciência, fica intolerante. Frustrada. Exatamente. Então, aí que a gente entra como essa rede de apoio, né? Para ajudar, porque realmente precisa saber o que está fazendo, né? Precisa saber direcionar esse estímulo, esse desenvolvimento, porque comprometido realmente ele vai estar, né? E aí o profissional entra com esse embasamento científico, teórico, para poder, além de estimular a criança, auxiliar o pai a entender o que está acontecendo, por que o meu filho não fala, por que o meu filho ainda não está andando, tá na hora, passou da hora. Que às vezes a gente já recebeu muito, né, Pri? Mãe, ai meu Deus, meu filho não anda, mas calma, mãe. Seu filho tem muito tempo ainda, né? Ou não, realmente a gente precisa investigar, tem alguma coisa que está acontecendo, né? Sim. Porque os pais, principalmente os pais de primeira viagem, acabam ficando meio preocupados e às vezes nem tem nada acontecendo, né? É que é aquela coisa que a gente falou no início. Existem aplicativos hoje, livros e tal, que tem muito, né? Assim, ó, até 6 meses seu bebê tem que estar sentado e engatinhando, por exemplo, né? E aí, não, meu bebê não sentou ainda, e agora? Nossa, meu bebê tem problema, e não sei o quê. Não é tão assim, né? É um amplo aspecto que tem que ser observado. É claro que sempre a gente tem que ficar atento, né? Para os alertas, como a gente disse, mas também não precisa sair se desesperando, né? Achando que é alguma coisa e tal. E se for também, hoje tem muitos métodos para ajudar, para auxiliar. A gente está vivendo um momento que muitas novidades e coisas modernas estão acontecendo para ajudar, não só por causa da pandemia, mas de antes, já vem tendo um olhar mais de prevenção, de auxílio, de
diagnóstico precoce também, inclusive nos autistas. Antes os autistas não tinha diagnóstico, né? Eles cresciam, ficavam adultos e não existia um diagnóstico. Então, é claro que alguns pontos servem para um alerta, mas também a gente não precisa ficar ali bitolado, né? E tem também a questão de repente, a criança tá tendo aí uma defasagem por conta, né, desse isolamento social. E foi uma questão que eu até comentei num post da Mari, do Flo. Tem TDAH. Tem hiperatividade. Então, assim, vai ter muita criança, depois que tudo isso acabar, que voltar para a escola, que vão querer diagnosticar. Eles vão querer dar um diagnóstico. E, às vezes, é só uma questão de sentar e entender essa criança, né? E aí que a gente entra com esse direcionamento, com esse estímulo, com todo esse trabalho voltado especificamente para a área infantil, para a primeira infância, que é a fase mais importante da vida da criança. Sim. Inclusive, você falou de sequelas, vamos dizer assim, né? Da pandemia. Eu acho que a gente tem as sequelas do Covid e as sequelas da pandemia. Né? Acho que a gente podia falar assim. Você me mostrou hoje uma coisa, a gente estava conversando hoje, eu e a Diana passamos o dia inteiro juntos, tá, gente? Então, assim. Sempre. A gente conversou bastante. Eu não sei se você anotou, mas tem alguns dados que falavam das principais. Dos principais problemas, né, que as crianças vão enfrentar. Você tem esses dados aí? Eu acho que até posso buscar aqui. Eu anotei os principais impactos, né? Que o os impactos social. Foi um estudo feito com algumas crianças que estão aí já esse tempo no isolamento social, e aí eles destacaram os principais impactos, porque são N's, né? São N as sequelas, né? Vamos dizer assim. Mas os principais impactos foram a dependência excessiva dos pais, a desatenção, a preocupação, o distúrbio do sono, falta de apetite, pesadelos e desconforto e agitação. Nossa. Então, gente, e o que mais está aí falando é a dependência dos pais, né? Eu acho que é tão doido isso, porque é o que você falou em primeiro lugar, e é o que mais deixa os pais de cabelo em pé, né? Porque é o momento que eles estão em home office. Aliás, tem uma pergunta sobre isso. Então, assim, os pais estão precisando trabalhar e ter toda essa rotina que você falou ali no começo. E, ao mesmo tempo, a criança acaba pedindo mais deles, né? Então, assim, eles já têm a responsabilidade e a criança está pedindo mais deles. Assim, é um ciclo, assim, que vai ficando uma bola gigante. Uma bola de neve. Então, uma bola de neve. Tem que pensar exclusivamente no seu comportamento diante dessa criança. Porque o isolamento social está afetando todo mundo. Então, ok, mas eu tenho uma criança em casa que está na primeira infância. Então, é claro, é injusto, é desumano pedir que a mãe seja plena o tempo todo. É impossível. Mas a gente precisa... Nós que somos mães sabemos, né? Mas que nós somos mães, estamos descabeladas e em home office também, né? Então, assim, você tem que conseguir, pelo menos tentar observar esse seu comportamento. Isso é um dos grandes fatores que você pode ter certeza que vai influenciar nessa questão aí dos aspectos prejudicados pelo isolamento. Então, assim, a criança, ela aprende muito por observação. Ela aprende observando. E estando em isolamento com os pais, é os pais que ela vai observar. Sempre, é a única referência que elas têm ali, né? Eu tenho um caso que eu gosto muito de contar porque me impactou demais. Quando eu estava no magistério, porque eu fiz Cefam, sou da época do Cefam. Que é não fala essas coisas, tia. É Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério. E aí nós fomos fazer uma visita a uma brinquedoteca lá em Barueri, que eu sou de São Paulo. E aí nós fizemos uma visita como professores, para entender, para conhecer e tudo mais. E aí eles tinham uma casinha que eles chamam de casinha de vida prática,
É uma casa adaptada para as crianças. Sim. Então tem algumas várias escolas, o quarto, a cozinha e tal. E aí é uma brinquedoteca municipal, então as escolas municipais, né, vão lá e levam as crianças para passar um tempo lá. E aí uma das monitoras contou pra gente que tinham algumas crianças nessa casinha de vida prática e a menina estava na cozinha brincando de lavar louça, de fazer comidinha, e aí um menino entrou e começou a bater na menina. E aí elas interviram nossa, mas por quê? O que está acontecendo? Por que você está batendo nela? E aí o menininho falou, mas eu não estou batendo, eu estou brincando de mamãe e papai. Então isso me impactou muito. Triste, Desde então, eu não consegui parar de pensar em como é importante o nosso comportamento diante dos nossos filhos. Que às vezes você fala assim, ele nem está prestando atenção, ele nem entende, ele nem está ouvindo. Tudo, gente. Tudo que você fizer, você está sendo observado. Sabe aquela plaquinha lá do sorria, você está sendo filmado? Tudo. São as crianças, né? Entendeu? Com os pais então, e com quem participa da vida deles, né? Então, aí você vê a importância de você levar seu filho, às vezes, para um encontro seu com seus amigos. Leva seu filho, porque ele vai observar o seu comportamento, a sua interação com seus amigos. Ele vai aprender, ele vai observar, ele vai estar aprendendo ali também de forma mais observativa, mais passiva, mas ele vai reproduzir depois, entendeu? Então, ele vai observar, vai absorver e vai reproduzir. Legal. Di, hoje, inclusive assim, a proposta da live hoje, apesar de ser um tema muito importante, a gente não quer levar muito tempo, mas então aí eu queria começar a falar sobre algumas perguntas que os pais fizeram, porque eu sei que cada uma delas vai gerar aí um tempinho aí. Então, a primeira pergunta que eu falei, até que você já falou um pouquinho disso, é justamente sobre o home office. Cadê? Tá aqui. Como que a rotina do home office compromete esse desenvolvimento da criança, né? Se compromete também, né? Enfim. Sim, porque assim, eu ouvi muita gente falando, muitas pessoas em vídeos e lives, enfim, alguns profissionais falando, aproveita, porque nunca na sua vida você vai ter de novo essa oportunidade de estar 100% com o seu filho, né? O seu tempo todo com o seu filho, porque você trabalha fora e aí muitas vezes você não tem condição de estar com o seu filho. Então, pera lá. Esse tempo é de qualidade? Eu estou em casa só com o meu filho? Não é a realidade. Não é. Eu estou em casa, mas eu estou trabalhando, eu estou fazendo o almoço, eu estou limpando a casa, eu estou... enfim, várias coisas estão acontecendo. Então, é legal que você faça uma rotina, né? A rotina, ela é extremamente importante na vida das crianças. É claro que quebrar essa rotina não vai matar a criança, mas você precisa estabelecer uma rotina diária com o seu filho. Nossa, tá passando um caminhão de lixo aqui agora. Então, estabelece a rotina. Rotina deixa a criança mais segura. Saber o que vai acontecer deixa ela mais segura. E quando você proporciona segurança, pronto, você acabou com 80% dos problemas dessa criança. Então, estabelece a sua rotina, faz ele entender que agora a mamãe está trabalhando, agora o papai está trabalhando, mas daqui a pouco vai ser o nosso tempo de estar junto. E, nossa, mas eu só tenho 20 minutos para estar com o meu filho. Ótimo, que sejam os melhores 20 minutos que vocês possam ter. Então, assim, ótimo seria se fosse mais, claro, mas não é a realidade. Então, 1 hora que eu tenho do meu dia para ficar com meu filho, ótimo, fique com ele, sem celular, sem televisão, senta no chão, brinca com seu filho, tem um tempo de qualidade com seu filho. Você sabe, já... que você está falando isso, eu lembrei, há muitos anos atrás, já faz uns 5 anos já, eu ainda nem estava muito nessa área, enfim, mas eu sempre fui uma mãe que, meu filho vai fazer 10 anos, então, na época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada dessas coisas que a gente tem para aprender. Então,
Então, assim, era na base da leitura mesmo, né? Era na base do estudo, né? Que é Isso. muito mais difícil fazer. E ali, na verdade, eu acho que educando meu filho foi onde eu aprendi a amar esse propósito aí do desenvolvimento e etc., porque foi uma coisa nata em mim que foi surgindo. E eu lembro que uma vez eu estava conversando com um amigo meu, e o filho dele tinha uns 2 anos, e o menino estava extremamente hiperativo e tal, e o pai reclamou, falou assim, eu não aguento, ele não para, ele faz birra, e isso, e aquilo. E a criança, como você disse, inclusive ouvindo, né? Então, assim, aí que ela faz mais, aí parece que, né, que ela tem vontade de fazer mais. E isso eu tô falando de forma rasa, tá, gente? É só para vocês entenderem. Mas eu cheguei e perguntei para ele, mas, fulano, não vou falar o nome, né, para não expor a pessoa. Falei, mas fulano, você fica com o seu filho? Aí ele olhou e falou assim pra mim, claro que eu fico. Você não tá vendo? Eu tô com ele. Eu falei, não, você não tá com ele. Eu falei assim, você está cuidando da segurança dele, você está observando ele ali, o que ele tá fazendo, se ele tá fazendo birra, se ele tá isso, se ele tá aquilo, mas você não está com seu filho de verdade, né? Eu falei assim, qual foi a última vez que você parou e sentou e entendeu o que o seu filho precisava fazer, brincar, o que ele queria ali naquele momento? Ele parou, ficou olhando assim na minha cara e falou, nossa, Priscila, eu nunca fiz isso com ele. Olha só, tipo, eu nunca fiz isso. Então, entendeu? a gente tem mania a gente assim, enquanto leigos, né, no assunto, temos mania de achar que tudo que a criança faz é manha, é birra. É mãe, nossa, tá querendo chamar atenção. Então tá querendo chamar atenção por quê? O que está acontecendo? Você você valoriza o que seu filho está sentindo? Então, uma vez eu estava com meu filho no mercado e ele queria um determinado brinquedo. Era muito caro e eu falei, não, a gente não vai comprar. Ele começou a chorar, óbvio. Ele começou a espernear e a chorar porque ele queria de qualquer jeito. E aí, qual é a forma como você reage a isso? Então, eu abaixei, olhei nos olhos dele e disse, filho, eu entendo o que você está sentindo. Só que nesse momento, a gente não pode comprar esse brinquedo. Mas a gente vai achar uma solução. Eu vou achar um outro brinquedo que a gente pode comprar e vai ficar tudo bem, tá bom? Pronto, ele parou a birra, ele parou de gritar, de fazer escândalo. Eu dei um abraço nele e juntos nós achamos a solução. Ele tinha 3 anos. Mas não entende. Entende sim. Conversa com seu filho. Explica para ele. Você vai estar desde cedo mostrando que o diálogo é a solução. Agora, se o seu filho, eu tô aqui, ele tá ali jogado, eu tô aqui fazendo, mas eu tô com ele. Não, você não tá. Você não tá dando atenção. Você não tá suprindo a necessidade emocional, a carência dele, né? Às vezes a gente e acha nesse momento, mais do que nunca, né, a importância disso. Então, sempre foi importante, sempre será, mas acredito que nesse momento é maior ainda o momento que a gente dá atenção, né, nesse sentido, né? E aí, o que acontece? Você está em casa em home office, então a criança acha que você vai estar ali o tempo todo para ela. E é importante você fazer essa rotina também por isso. Por quê? Porque ele precisa entender que o fato de você estar em casa não significa que você pode estar com ele o tempo todo. Porque a criança também tem que entender que você tem suas obrigações e seus afazeres. Eles entendem sim, eles podem não aceitar, mas eles entendem. É importante, assim, até a gente, né? Porque a gente sabe que existem crianças e crianças, né? E nesse momento também, como a Diana falou aí, já está existindo algumas situações que as crianças estão passando. Então, claro que talvez seja mais difícil até essa conversa, essa compreensão. Fora de pandemia já é difícil. Durante a pandemia acho que fica mais difícil ainda, né? A gente fazer essa explicação e ter paciência, porque a paciência eu acho que é um fator assim primordial para os pais. E a gente sabe, como mães, assim, que não é todo dia que a gente tem. Ponto. Não é. Claro que não. Né? Somos seres humanos, gente. Não tem como estar linda, paciente, tolerante o tempo todo. É impossível. A gente tem problemas, a gente tem TPM, a gente tem um monte de coisa acontecendo, um monte de coisa na cabeça. Toda essa situação, a gente está ansioso, a gente está nervoso, a gente não aguenta mais.
Então, assim, é óbvio que a gente não vai estar 100% o tempo todo, mas tem que tentar manter esse controle, né? Você tem que tentar passar. O seu filho já está ansioso, já está agitado pela situação, então você tem que tentar passar tranquilidade, que tá tudo bem, seja verdadeiro, não minta, nunca minta para o seu filho. Fala a verdade e tenta passar segurança para ele. Fala para ele que ele precisa ouvir, não precisa ficar dando várias informações que ele não vai conseguir assimilar, mas fala sempre a verdade. Não fica inventando história, que não sei o que tem, enfim. Aquela famosa, não, em vez de fazer como você fez, né, de ir lá e explicar, é tipo, não, vamos pegar na volta, né? Isso, ou a não mamãe não tem faz dinheiro. isso. Eu tenho um trauma disso, não faz isso com a criança. Vamos pegar na volta, acho que era o clássico, né? Na volta a gente pega, na volta a gente pega. Não, depois eu volto aqui e compro. Não, fala sempre a verdade, seja verdadeiro, seja... Porque o seu filho vai sempre confiar em você, ele vai acreditar em você. Você vai criar um vínculo, né? Isso gente, isso é mágico. Eu tenho um filho de 9 anos também e às vezes até me incomoda, porque tudo ele pergunta para mim. E às vezes, se o pai dele responde, ele me olha e pergunta: é mesmo, mamãe? Tipo, eu tenho que confirmar para ele poder acreditar. Senão ele não acredita. E eu confiança, né? Eu acho isso lindo. Eu quero muito a confiança dos meus filhos. Eu quero que eles sempre vejam em mim uma figura de confiança mesmo, né? Então, falar sempre a verdade e só o que a criança precisa saber. Legal. Di, aí para a última pergunta e depois a gente já vai encerrar, já está dando aqui o nosso tempo. Sobre o ensino à distância na primeira infância. Isso está sendo recomendado, não está? Gente, só para falar aqui também, a gente está falando, a gente está trazendo um geral, mas não somos, assim, não precisa, o que a gente está falando, é sempre importante, acho que a gente ressaltar isso, né? São estudos que a Diana está fazendo, olhares, e é claro, não é nada, é uma coisa definitiva, tá? Mas diante do que você tem enxergado, observado e estudado, você acha que é recomendável ou não? Como que fica essa situação? Olha, eu vou te dar a minha visão como profissional, né? E como mãe. Das duas visões, não. Não. Como mãe, eu acho desumano você me cobrar que eu fique 4 horas, no meu caso 8, né? Porque eu tenho 2 filhos, do meu dia, sentado na frente de um computador e com ele ali, auxiliando ele na... É impossível, gente. Eu tenho uma vida, eu trabalho, eu tenho milhões de coisas para fazer. Agora, como profissional, o que acontece? As crianças nessa fase, mais uma vez aí a primeira infância, que vai do 0 ao 6, elas têm muita dificuldade de abstração. Elas aprendem mais e melhor de forma concreta. Então, elas aprendem pegando, vendo, sentindo. Tanto que a gente tem aí na fase de alfabetização, é muito complexo. A gente trabalha com alfabeto móvel, a gente trabalha com coisas que ela veja, que ela sabe, que é da vida, que é do cotidiano dela. E tem também o fator de que uma coisa é eu, mãe, ensinar para o meu filho. Outra coisa é a professora lá da escola, que é uma pessoa totalmente diferente, que tem outra forma de lidar com ele, que tem um outro comportamento. Então, o comportamento do meu filho é totalmente na minha ausência. E fora que a própria OMS o áudio. A OMS diz que não é recomendado a exposição de criança de até 2 anos a telas. E de 2 a 6, Pri, agora eu não lembro exatamente. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, nossa, tá bem na minha frente. Não E é. de 2 a 3, 1 hora.
De até 2 anos não é recomendado, de 2 a 5 você pode usar telas até 1 hora por dia, e de 6 a 10 pode de 1 a 2. Bom, Então, é claro que é uma recomendação e a gente sabe que é difícil. O meu filho mesmo tem 9 e, obviamente, ele está muito mais exposto. E ele nem está mais na primeira infância, né? Ele já tem 9 e já não faz mais parte. não, Mas, é assim, a gente também tem nossas limitações como pais. Por exemplo, a gente sabe que certa coisa dá certo, por que que eu vou, né, também ficar tentando de outra forma, sendo que eu sei que dessa forma dá mais certo. Por exemplo, eu tento evitar bastante a exposição aqui em casa. Eu tento evitar bastante. Mas, por exemplo, numa situação em que eu precisava que meu filho ficasse quieto, porque, por exemplo, eu estou numa sala de espera de um consultório, eu estou numa fila de alguma coisa, então, assim, eu preciso que ele se concentre, que ele fique quieto, por que que eu não posso usar desse artifício, né? Mas, assim, são usar isso a situações... seu favor, né? E não contra, né? Exatamente. Deixa eu pôr o Usar a carregador seu aqui. favor. E assim, é que tem que tomar cuidado, né? Eu acho que da tela, a gente tem que tomar cuidado porque a tela é como se fosse a nova chupeta, né? Que o pessoal fala. Exato. Tem que Então, tomar cuidado assim, com isso. a própria chupeta, Aí, claro que existem, é uma grande discussão. Se a gente for realmente afunilar esse assunto, dá até uma outra live só para falar disso, exato. né? Agora, outra coisa é você condicionar seu filho a todos os dias ficar 4 horas por dia na frente do celular, na frente do computador. É. Será que é bom? Porque, vamos lá, ele tá concentrado? Ele tá mesmo estudando? Porque eu vi amiguinhos do meu filho que ficava jogando. Não tava fazendo aula, coisa nenhuma. Então, você consegue estar ali do lado para poder direcionar isso? Eu acredito que quase ninguém consegue. Deixa o filho lá estudando e sai. Porque foi o que eu vi nas aulas do meu filho. Até eu mesmo tive que fazer isso, porque eu tinha que sair para Eu trabalhar. também tive que fazer. Então, Agora, tem que sair. graças a Deus, esse ano volta presencial, né? E espero que continue. Mas é lógico que a gente Então, sabe também que é uma opção de cada família, mas no nosso caso a gente vai optar por voltar. E para nós eu acho que vai ser uma boa opção, mas eu sei que algumas famílias não é uma opção voltar, mas a gente tem que entender que vão haver algumas consequências, né? então. Aí a criança, por exemplo, que se adaptou super com o ensino à distância, que entrou, no primeiro ano e começou a ser alfabetizada dessa forma. Aí agora vai começar de uma outra forma. Olha toda a bagunça que você fez, toda a movimentação, né? Olha, se a criança começou a aprender de um jeito, agora ela tem que se adaptar de outro jeito. Então, isso tudo vai trazer, vai acarretar muita coisa, muitas, enfim, Consequências, né? consequências que a gente vai ter que saber lidar enfim, levar a criança aí da melhor forma possível. Tudo isso que vem acontecendo, acho que está sendo um aprendizado para todo mundo. Infelizmente aconteceu, é uma realidade que a gente está vivendo, né? Não tem como mudar, infelizmente, mas tem como amenizar, né? Tem como a gente ajudar, tem como, enfim, trazer estratégias no dia a dia para amenizar toda essa situação. E aí, para encerrar já, foi gostoso demais, foi bom. Acho que tem muitos temas aqui, a gente conversando, é o que eu falei, tem temas que dá para trazer uma live só para determinados temas, Isso. né? Mas aí, para encerrar, eu queria falar algumas coisinhas aqui que até... Bom, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho do propósito, né, do Estupim. Né? O Estupim Brasil, ele vem para estudar a primeira infância, Estupim. Então, para quem ainda não sabe, de estudos da primeira e de infância, é por isso Estupim. E, por coincidência, também remete à fagulha, né, que é o ponto inicial de explosões, de coisas. Então, foi por isso que a gente escolheu esse nome. A gente tem o propósito de auxiliar todo esse processo da primeira infância, né?
E aí a Diana, ela desenvolveu, inclusive, um método que é o Estupim Desenvolve, que é dentro do Estupim, é um método que chama Estupim Desenvolve, que ajuda de forma prática, né, a desenvolver as crianças. Então, assim, o nosso foco é o de 0 a 6 anos. E como que a gente vai fazer isso? De diversas formas, né? Então, a gente entende que hoje a gente tem que ter essa grade, esse cardápio, né? Vamos chamar assim, de opções para auxiliar no estímulo dessas crianças. Então, assim, quando a gente fala que a gente tem um propósito lindo, na minha concepção, não consigo pensar um propósito mais bonito do que ajudar a desenvolver as crianças. Eu acho que, poxa, eles são o futuro, né? A gente que é mãe, a gente que é apaixonada pelos nossos filhos, a gente aprende a ser apaixonada por criança. É claro que existem mães e mães, mas tem mãe que gosta do seu filho, mas às vezes tem assim, né, pé atrás de como lidar com filhos dos outros. Mas o propósito do Estupim é justamente, ele nasceu dessa paixão que eu e a Diana temos. E a Diana, ela trouxe esse método para auxiliar. Então, como que a gente vai auxiliar? A gente vai disponibilizar, então, e-books, cursos e parceiros também que vão, professores capacitados e parceiros que vão ter um método dentro dos estabelecimentos deles, escolas, academias, clubes, etc., para poder atender essas crianças, né? Trazer esse suporte. Então, sempre com pessoas capacitadas, inclusive capacitadas por nós, pelo nosso método. Então, assim, a ideia é que a gente vá crescendo nisso, vá trazendo. Infelizmente, a gente ainda não tem o e-book pronto para venda, mas logo, logo a gente vai disponibilizar. A Diana já está com ele quase encerrado. É só questões aí mesmo técnicas, comerciais, que a gente está finalizando, mas em breve a gente vai disponibilizar isso para vocês. Então, assim, peço que vocês continuem aí, quem tem interesse, continue aí. E primeiro, também queria agradecer muito a Diana por ter desenvolvido esse método que eu estou super orgulhosa. Eu não tenho nem, nem palavras, até engasgo para falar. É um orgulho muito grande de poder trabalhar com você. E a todos os nossos pais, amigos, professores, todos os nossos apoiadores de forma geral aí, que estão com a gente, que acreditam no nosso trabalho. Enfim, gente, continuem aí para as novidades e o que a gente puder fazer para auxiliar, para ajudar, quem quiser chamar, enfim, seja para conversar, para o que quiser, eu gostaria de colocar à disposição aí. Di, você quer falar mais alguma coisa? Bom, te agradecer por essa linda declaração, fiquei emocionada. E dizer que isso é fruto de você acreditar em mim. Quero agradecer a oportunidade, porque é uma coisa que, desde que eu tive meu primeiro filho, eu só quis fazer isso. Me formei na educação física e comecei a trabalhar com criança, enfim, nunca mais pensei em outra coisa. E só me faltava mesmo a oportunidade. Então, obrigada por isso. E dizer às mães que, gente, o trabalho é lindo, é maravilhoso. A gente tem muito, muito carinho por tudo isso. É focado realmente no desenvolvimento das crianças. A gente tem muito amor por isso e a gente estuda muito. A gente faz tudo para apresentar o melhor para vocês. Tem muita coisa ainda para ser lapidada. A gente está trabalhando fundo, trabalhando forte e se empenhando, se dedicando muito. Então, vocês podem ter certeza de que vai ser o melhor para vocês. Legal, gente. Então, boa noite. A gente se vê em breve. Boa noite. Tchau, tchau.